esse menino desde que eu conheci ele. Ele tem sido para mim um sinônimo de submissão e obediência. Eu não sei onde ele aprendeu isso. Acredito que ele deve ter aprendido com o pastor Ailton, com a pastora Lígia, que desde quando eu cheguei, sempre falaram muito bem dele para mim. Eles falaram bem de muita gente, inclusive de vocês, né? E eles falaram, dentre muitas coisas que eles falaram, dá uma atenção especial para o Wellington. O Wellington sempre foi fiel, o Wellington sempre foi submisso, sempre foi obediente, sempre esteve ao nosso lado. E queridos, tem uma coisa que eu tenho aprendido: você nunca tem a perder sendo submisso. Nunca. As pessoas podem te chamar de bajulador, podem dar palavras pejorativas ao teu respeito. Uma coisa é certa, querido: Deus abre as portas e Deus favorece os submissos. Eu posso ouvir um amém? E o Wellington é um desses. Você pode estender a mão para cá? Vamos orar por ele? Pai, obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor depositou na vida dele, tudo aquilo que ele viveu, Senhor, foi uma preparação para que ele pudesse exercer agora, Senhor, aquilo que ele vai falar. A mensagem dele, Senhor, é ele próprio. Muito mais do que as palavras dele, são as ações dele, são o coração dele. Ele é a própria carta viva do Senhor andando sobre a terra. Mas que o Senhor possa esconder o teu servo, Senhor, atrás da sua cruz e falar conosco, Senhor, através da vida dele. Usa a vida dele com força, com unção e com sabedoria, Senhor, para falar ao nosso coração. Nós queremos declarar que estamos com o coração aberto e que toda semente que surgir da vida dele, Senhor, venha gerar frutos a 100 por 1 em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. O pastor dificultou um pouquinho aí para eu começar, né? Carinha bem emocionado, aí o pastor vem e fala isso. Ficou difícil, tá tenso. Antes de começar, eu quero dar honra a uma pessoa. Eu vou honrar algumas pessoas aqui durante minha mensagem. Mas eu quero começar com essa. Antes de conhecer Jesus, antes de ter um encontro com Jesus, eu era uma pessoa muito tímida mesmo. Aquela que era encolhida, assim, se escondia dentro dela mesma, sabe? Essa pessoa era eu. Não parece, mas essa pessoa era eu. E para apresentar trabalho, a gente fazia assim: encostava no canto da parede e colocava a folhinha que a gente lia, né? Quando não tinha outra solução, tinha que apresentar o trabalho, era dessa forma. Aí eu olhava de vez em quando assim para ver se o pessoal estava olhando para outro lugar. E na minha vida eu encontrei algumas pessoas que me inspiraram. Uma delas foi o Marcelo, o cantor. Eu queria cantar igual ele, mas daí não deu. Não foi possível. E um dia eu vi ele ministrando no retiro. E aquilo me chamou tanta atenção. Eu falei, um dia eu quero fazer o que esse cara faz. E eu já ministrei retiro, encontros, faço parte da liderança do Ministério de Jovens. E hoje no culto de celebração é a minha estreia. E ele me ajudou. Eu quero falar hoje sobre isso que o pastor começou falando aqui, sobre submissão, sobre autoridade. O que eu tenho aprendido ao longo desses anos, vendo algumas pessoas aqui e seguindo algumas pessoas aqui. Quero que você abra comigo em 1 Samuel 17. O capítulo 17 de 1 Samuel, ele mostra Golias se apresentando à nação de Israel, desafiando a nação de Israel. E Golias era um gigante, e ninguém queria enfrentar esse cara, ninguém era capaz de enfrentar ele. E Davi, um rapaz, alguns falam que ele devia ter uns 17, 18 anos, não sei ao certo, mas um rapaz, um jovem, ele vai até o exército levar alguns mantimentos para os seus irmãos, e ele ouve o gigante Golias desafiando o exército de Israel. E ele fica irado com aquilo. Ele fala, como que pode um
uma pessoa falar isso daí do povo de Deus, falar isso de Deus. E ele se apresenta, e ele fala que ele quer lutar, ele quer matar aquele gigante, e ele se apresenta para Saul. E quando ele se apresenta para Saul, Saul tenta convencer, fala ali com ele, né? Mas olha o seu tamanho, olha o tamanho dele, né? O que você quer fazer lá? Imagina, talvez a conversa tenha rolado por aí. Mas ele falou, olha, eu já matei um gigante, eu já matei um urso, já matei um leão quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Eu vou matar esse gigante. Então ele já tinha sido preparado. E lá no versículo 55, poder abrir aí para nós, Jean? Vou ler ali, versículo 55 de 1 Samuel 17. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, não o sei. 56. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem. Então, ali, Davi foi se encontrar com Saul. Saul conversa ali com ele. Saul tenta colocar um padrão nele. Saul coloca a roupa de um guerreiro nele, mas aquilo não dá certo. E ele pergunta de quem que esse menino é filho. Quem que está ensinando esse rapaz? Quem é o líder? Quem é o mentor? A quem que esse menino é submisso? Ele estava indo fazer algo tão importante que Saul perguntou isso. Saul ficou com essa dúvida. Versículos 57 e 58. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Então, ele ainda, depois de Davi ter matado o gigante, com a cabeça do gigante na mão dele, ele ainda quer saber de quem ele era pai. E eu quero trazer hoje para nós essa consciência da importância de quem é o seu pai espiritual, de quem é o seu líder. Qual a importância que essa pessoa tem para você e qual a importância, quais as bênçãos que nós temos em nos submeter a pessoas, a esse líder eclesiástico, ao seu líder de grupo familiar, ao seu líder de ministério, ao seu pastor. Qual a bênção de estar submisso a esses líderes? E o tema da nossa mensagem é fluxo da bênção. Então você vai entender ao longo dela. Deus age a partir do seu trono, e seu trono está estabelecido sobre a sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus, e todas as leis físicas do universo são mantidas através da sua autoridade. Então, a autoridade tem origem em Jesus, em Deus. Deus age a partir do seu trono de autoridade. Então, a autoridade está nele. Deus, ele é a expressão máxima da autoridade. Lá em Mateus 6,13, não precisa abrir, você sabe o que está escrito lá? É a oração, a partir de Mateus capítulo 6, versículo 9. Mas no final fala assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então o poder, o reino e a glória são de Deus. A autoridade é de Deus. De quem que é a autoridade? De Deus. E Deus deu essa autoridade a Jesus. Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler aqui na versão da NVI. Você pode me acompanhar aí na sua versão? Diz assim: por isso Deus o exaltou a mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu autoridade para Jesus. Outro versículo, Mateus capítulo 28, versículo 18.
Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Deus deu autoridade para Jesus. Amém? E Jesus outorgou essa autoridade aos discípulos. Outorgar é dar, é conceder. Então, lá na procuração, quando você faz uma procuração para um advogado ou para alguém agir no seu nome, você outorga, você dá poder para essa pessoa agir no seu nome. Dessa forma, Jesus outorgou essa autoridade aos discípulos. Quero que você abra ali em Romanos capítulo 13, versículo 1, por gentileza. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E Mateus 10:40. Mateus capítulo 10, versículo 40, diz assim: Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Coloca a outra versão aí para nós, fazendo um favor, a Almeida. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, o versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se nós recebemos os nossos líderes, nós recebemos Jesus e nós recebemos aquele que o enviou. Então, há um fluxo de autoridade e dessa forma também há um fluxo de bênção. E é muito importante a gente entender isso. É muito importante que nós entendamos isso de uma maneira assim urgente. Existe um fluxo de autoridade e nesse fluxo de autoridade existe um fluxo de bênção. Algumas bênçãos, algumas coisas nas nossas vidas só vão acontecer quando estivermos em um ambiente de submissão, em um ambiente de autoridade. O pastor Maurício, ali na oração agora, ele orou, uma frase que ele falou me chamou muita atenção. Ele falou assim que no ambiente onde há autoridade, no ambiente onde há submissão, o Espírito Santo se move. O ambiente fica gostoso. Então, algumas coisas na nossa vida só vão acontecer a partir do momento que nós nos submetermos às autoridades, à autoridade de Jesus nessas pessoas. Então é importante que nós entendamos isso hoje. O entendimento correto da autoridade muda completamente a minha vida. Pois se eu sei que Deus é a expressão máxima da autoridade, e essa autoridade foi dada a Jesus, e Jesus deu essa autoridade aos meus líderes e pastores, eu entendo que fica tudo mais fácil. As coisas podem acontecer de uma maneira muito mais leve. E por que é tão importante eu me submeter aos meus líderes? Por quê? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque eu sou como Jesus e Jesus se submetia. Amém? Nós falamos que queremos ser como Jesus e queremos servir como Jesus. Jesus era submisso. Filipenses, ainda, talvez você fechou aí em Filipenses, mas abre de novo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5. Na NVI. Filipenses 2, 5. Seja a atitude, olha aí a mensagem da semana passada. A atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi submisso. Ele se submeteu. Primeiro ele se esvaziou da essência, não a essência, mas ele se esvaziou do poder que ele tinha como Deus. Então, ele se humilhou. Ele se tornou igual um ser humano normal e foi obediente. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos nos humilhar. Humilhar não é servir de capacho, não entenda dessa forma. Se humilhar é estar sob a autoridade de alguém, não sob, debaixo. Nós precisamos entender isso. E o versículo continua mostrando depois aí, pois por isso Deus o exaltou. Então ele primeiro se humilhou. Ele primeiro tomou a forma de homem e se humilhou. E foi obediente e depois Deus o exaltou. Então, você quer ser exaltado? Você quer ser abençoado em alguns lugares onde você está? Sirva. Quer se dar bem na sua empresa? Seja o que mais serve. Seja o que mais serve. Tome a atitude de, lá na sua empresa, você trabalhar como se você fosse o dono. Você acha que o dono deixaria a empresa mal organizada? Você acha que o dono trataria as pessoas de qualquer jeito? Se ele sabe que ali é o ganha-pão dele, se ele sabe que ele quer transformar aquilo ali em um negócio não somente para a sua cidade, mas um negócio para o Brasil, um negócio internacional, você acha que ele vai tratar aquele lugar de qualquer maneira? Não. Ele vai transformar aquele lugar num ambiente de satisfação. As pessoas vão querer voltar para aquele lugar. E se nós queremos ser como essas pessoas, nós temos que observá-las. Os donos de empresas, os grandes líderes, eles tratam as pessoas muito bem, eles cuidam muito bem do seu ambiente. Então, sirva. Limpe não só a sua mesa. Nós que trabalhamos em repartições públicas, né? Organize não só a sua mesa, mas limpa a do vizinho, limpa a do chefe. Não é bajular, é honrar. Precisamos fazer isso. Então, sirva. Quer receber promoção? Sirva. Limpe o chão. Não é figurativo, não é literal mesmo. Limpe o chão, tá? Pega a vassoura, varre o chão ali. Você não ganha para isso, mas você é servo. O servo inútil faz só aquilo que manda. Imagina, você está sendo inútil se você está fazendo só aquilo pelo qual você foi contratado ou só aquilo que o seu concurso diz que é para você fazer. Pensa nisso. Amém? Então, Jesus ele era totalmente submisso. E Jesus entendia que ele precisava se submeter até mesmo às pessoas não só a Deus, mas as pessoas do seu ambiente. Jesus, ele se submeteu a João. Lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13 e 15. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, Jesus sabia que a autoridade ali naquele lugar era João. E ele se submeteu a João e foi batizado por ele. Nós precisamos nos submeter. Quem que é a autoridade no seu trabalho? Quem que é a autoridade na sua casa? Quem que é a autoridade no seu grupo familiar? Quem que é a autoridade na igreja? Descubra quem são essas pessoas. Eu li um livro, algumas partes de um livro que a Lígia me deu e o Danilo me deu também. Eu tenho o mesmo livro, tenho 2 livros, né? Cada um me deu um. E o autor fala que
nós precisamos identificar quem é a autoridade no lugar, para saber a quem honrar. Então identifique onde você está, quem é a autoridade. Então Jesus foi submisso. Jesus fazia a vontade do Pai. João 5,19. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você. João 5,19. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Então Jesus fazia tudo que o Pai fazia. Tudo. Então ele fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Ele não fazia nada dele mesmo. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Essa era a vontade dele, fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos entender isso. Por que é tão importante eu servir? Porque Jesus também serviu. Agora, quais são os riscos que eu corro se eu não me submeter? O que pode acontecer? Abre lá em Judas. Antes de Apocalipse. Cuidado para não perder, porque ele é um capítulo só. Aqui Judas está escrevendo para os cristãos para chamar a atenção dele para algumas pessoas que estavam no seu meio. E não eram pessoas confiáveis. E nós vamos, para ganhar tempo, nós vamos ali direto para o versículo 12. E estude esse capítulo um pouquinho melhor. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar o Maurício. Ele responde para você. Ele é o nosso pastor, mestre. Ele vai te responder, vai te ajudar. Ou se você quiser, tiver alguma dúvida, vem comigo que a gente vai junto no Maurício. Não tem problema. Versículo 12. Essas pessoas, esses homens, são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Presta atenção a partir da parte B aqui. São pastores que cuidam só de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pelas raízes. Olha o perigo. São pastores de si mesmos. Pastor de si mesmo, pastor que não obedece ninguém. Ele sabe o que é melhor para ele. Olha o perigo que nós corremos se não nos submetermos, não procurar um pastor. E o líder de grupo familiar é o seu pastor. É o primeiro pastor da sua vida. Amém? Amém? Quem é líder de grupo familiar aqui? Levanta a mão. Amém. E agora, quem já tem um grupo familiar aí no seu coração e vai ser um líder daqui a algumas semanas, talvez, no próximo ano, levanta a mão. Amém. Vi 2 pessoas, glória a Deus. Em poucas semanas, mas acho que pro ano que vem, então, levanta a mão. Quem vai ser líder de grupo familiar aí o ano que vem? Amém. Você é um pastor. E você tem uma responsabilidade também. Quero chamar a atenção aqui, não só para a posição de discípulo para líder, mas também a posição de líder para discípulo. A responsabilidade que nós líderes temos. Então, presta atenção aí, versículo 12. Pessoas que são líderes de si mesmas, que não tem ninguém sobre as suas vidas. Essas pessoas não têm igreja. Você vê essa pessoa hoje aqui. Qualquer coisa depois fala com o Fábio, tá? Você vê essa pessoa hoje aqui na igreja. Sábado que vem, ela está em outra igreja. Ah, vamos lá, vai ter um negócio lá. Vou fazer igual o Maurício faz. Vamos pra lá. No outro domingo, ela já não volta aqui. Está em outra igreja. É pastor de si mesmo. Não se submete a uma pessoa. Não finca raízes. Existe um problema nisso. Não dá para ser abençoado se você não fincar raízes. Vamos analisar um pouquinho esse texto. Esse texto é um texto muito profundo. Eu estou aqui enviado pelo pastor Fábio e perguntando para ele algumas coisas desse texto. Ele perguntou para vários pastores
Inclusive, o pastor Ailton ajudou nessa interpretação aqui. E dá para tirar muita coisa desse texto. Mas eu não quero me atrever a isso. E nós vamos analisar ele assim, de uma forma bem objetiva e para aplicar nas nossas vidas. Nuvens sem água. Imagina aquele dia de sol quente, aquele mormaço, 40 graus. Você não aguenta mais trabalhar, né? Nem o ar-condicionado lá da sua empresa está rendendo. Um dia normal em Paranavaí. E você vê uma nuvem. Aí você canta, eu vejo uma pequena nuvem, né? Vai chover. Não, né? Aquela nuvem que te trazia esperança. Nossa, olha, o tempo está formando, né? Previsão diz que vai chover. Não. Pessoas que não têm pastores são como nuvens assim, sem água. Não trazem esperança. Nuvens sem água, a referência maior, de mais destaque que nós temos na Bíblia sobre água é a própria Bíblia, a palavra de Deus. Então, pessoas sem um líder, sem um discipulador, sem um mentor, não têm a essência da palavra em si. Elas são desprovidas da palavra de Deus. Elas seguem aquilo que elas acham que está certo. Isso eu posso fazer, então vamos fazer. Isso eu não posso fazer, não, eu não vou fazer isso, porque isso não é de Deus. Eu não posso sair desse lugar onde eu estou para ir ajudar uma pessoa. A Bíblia não fala isso. Eu não estou sentindo isso no meu coração. Então, a pessoa sem um discipulador, sem um mentor, sem um líder, ela não é capaz de absorver a palavra de Deus. E uma pessoa sem a palavra de Deus não produz esperança. É uma esperança frustrada. Você vê, essas pessoas parecem crentes, se vestem como crente, falam como crente, mas na hora de trazer bênção sobre a vida de outras pessoas, pode acontecer até mesmo o contrário. Pode levar essas pessoas à ruína e, em alguns casos, até à morte. Pessoas que não são discipuladas, que não são ensinadas, que não são ensinadas a respeito da palavra de Deus, podem trazer maldição para outras vidas. Por isso que é importante você estar no grupo familiar. Eu gosto tanto de grupo familiar que eu dei uma analisada assim por cima, e não tem ninguém aqui na igreja que participa de mais grupo familiar do que eu. Eu participo de 3. Tem alguém? Tem alguém que faz parte de 3 grupos familiares aí? Não tem. Ganhei. Eu e a Taína. Eu participo do grupo familiar do pastor Fábio. Sou liderado pelo pastor Fábio. Eu lidero um grupo familiar de jovens que são os melhores jovens desse lugar. Só o meu grupo familiar. E ajudamos ali o Fábio em Nova Esperança, em outro grupo familiar que alguns dias vai se tornar em outros grupos familiares. Então eu sou o único, graças a Deus, não tem ninguém melhor do que eu que participa do meu grupo familiar. Mas é tão importante, nós recebemos tanto nesses grupos familiares, muito mais, vou te falar a verdade, até eu tô para dizer, não, o grupo familiar é tão importante quanto a igreja. Você acha que é importante vir todos os domingos aqui, todos os sábados? Realmente é. Mas você precisa também participar de um grupo familiar. Ali, a mensagem do domingo, ela é mais mastigada, né? As pessoas comentam, a mensagem de domingo, dessa forma eu apliquei assim, né? E assim nós crescemos pelo menos 5 vezes mais, né? Com relação ao mesmo texto, à mesma palavra. Então é importante você participar de um grupo familiar. Então nos grupos familiares nós somos cheios da palavra de Deus, né? Entendemos sobre a graça, entendemos sobre o Espírito Santo, entendemos sobre bênçãos, entendemos que somos abençoados, mas precisamos nos submeter a uma autoridade, a um líder, a um mentor, como você quiser chamar. Para continuar aí. Nuvens empurradas pelo vento. Pessoas autossuficientes são inconstantes.
nunca consegue manter uma vida assim. É assim, 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 assim. Então, isso tem um nome científico. Eu não sei, mas tem. Pessoas inconstantes não têm firmeza. Ela não sabe, por não ser cheia da palavra de Deus, ela não sabe que a palavra de Deus fala que ela pode. Ela não absorve a palavra de Deus e pode falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque ela não sabe que a Bíblia diz que... Ela não sabe que a Bíblia fala dela. Então, pessoas que não são lideradas, que são autossuficientes, são como nuvens empurradas pelos ventos. Vive de tribulação em tribulação. Não se posicionam. Qualquer lugar tá bom, de qualquer jeito tá bom. Por isso que vivem de igreja em igreja. Porque não tem firmeza. Não tem peso. Uma nuvem carregada, enquanto ela não despeja a água, ela não sai dali. Então, pense nisso. Nós precisamos nos submeter. Aí, depois, o texto fala de árvore. E árvore é muito amplo na Bíblia. Árvore sem fruto, para começar. Fruto fala do fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Depois você lê. Uma pessoa autossuficiente não é capaz de produzir o caráter de Jesus, porque o que nós temos ali em Gálatas 5:22 é o caráter de Jesus. Uma pessoa autossuficiente, ela não consegue produzir o caráter de Jesus. Ela não sabe como que Jesus é. Se há um fluxo de autoridade, há um fluxo de bênção, eu preciso entender. E eu vou ver essas características no meu líder. O meu líder reproduz essas características de Jesus e eu consigo ver nele. Então, uma pessoa sem um líder, uma pessoa autossuficiente, ela não produz frutos. E fala também, algumas versões fala sem folha. Em Apocalipse fala sobre a árvore da vida, que suas folhas curavam. Uma pessoa sem uma orientação, uma pessoa que não é submissa, ela não consegue trazer cura para outras pessoas. O que as pessoas hoje mais necessitam no mundo é cura. Cura na sua alma, cura no seu espírito e, de vez em quando, cura no corpo. E pessoas que não se submetem, não conseguem trazer cura a essas pessoas. Então pense, olha a importância, olha o perigo que nós corremos em não nos submeter. E sem raízes, sem profundidade nos relacionamentos com Deus, sem profundidade nos relacionamentos com as pessoas, sem profundidade nos relacionamentos com ela mesma. Esse tipo de pessoa sempre culpam os outros pela sua carência. Então, já que eu não consigo me aprofundar em relacionamentos, eu não consigo ter uma raiz forte e profunda, eu culpo pessoas. Ah, não, a culpa é sua. É porque você me trata dessa maneira. É porque as pessoas me tratam dessa maneira. Não, você não entende. É que aquela pessoa fez isso comigo. Por isso que eu não consigo ter assim, esse relacionamento com outras pessoas. Pessoas sem profundidade nos relacionamentos são frustradas em relacionamentos. Sempre vai ser assim. Se não tiver um entendimento de mudança, se não mudar, elas não conseguem se comprometer. Você marca, talvez você pensou em alguma pessoa assim, marca alguma coisa com a pessoa, ela não consegue se comprometer, ela foge, ela não fica numa amizade por mais do que algumas semanas, porque daí já começa aquela, ela acha que é frescura, né? Já começa aquela frescura de ter que vir na minha casa, né? Já começa aquele negócio de querer me abraçar, né, Grego? Já começa aquele negócio, e eu não gosto disso, né? São pessoas que não são profundas. O Gregor é profundo nisso. Vocês têm que conhecer o Gregor. Então, pessoas que não se submetem são sem raízes, sem profundidade. São superficiais. E aqui não tem pessoas assim. Glória a Deus. Amém?
E qual a vantagem de me submeter? O que eu ganho com isso? Eu numerei aqui pelo menos 3 coisas que nós podemos ganhar com a submissão. E essas coisas são nutrição, proteção e liberação. Nutrir. Essa pessoa que me ensina, que me lidera, ela me nutre. Ela traz o entendimento da graça. Ela traz o entendimento do Espírito Santo. Eu fui liderado desde a minha adolescência até agora por alguns casais aqui. A primeira liderança que eu tive foi a Lígia e o pastor Ailton. E lá na nossa, quando ainda era célula, lá na casa da Maria, a casa da Maria é uma casa de boneca. Tem 28 metros quadrados. A casa toda tem 28 metros quadrados. A sala, talvez uns 10. E tinha, eu acho que mais de 2 pessoas por metro quadrado naquela sala. Então imagina, né? Não ficava na sala. Alguns sentavam na porta. Era uma bênção total. Né? E ali a gente foi liderado pela Lígia e pela Simone. Eu lembro de um fato que a Simone chamou, nós ainda éramos adolescentes, e eu, a Taína e mais algumas pessoas fomos na casa da Simone para passar uma tarde lá. Foi algo assim que eu nunca tinha visto aquilo. Ela falou um pouquinho, não lembro o que foi, né? Mas falou um pouquinho da palavra, né? A gente teve um lanche muito gostoso, mas algo que ela nos ensinou, que ficou assim marcado para mim, foi o momento que ela levou a gente no quarto dela, eu, a Taína e outros adolescentes, e colocou uma música pra gente orar e adorar. Aquilo mexeu comigo. Ela me ensinou. Então, o líder, ele te ensina. Ele nutre você. Ele te traz a palavra, ele te traz revelações. Eu aprendi a ler e aprendi a gostar de ler com a Lígia. O primeiro livro que eu li foi O Vinho Novo é Melhor. Eu não lembro de nada do filme. Algumas coisas, assim, do livro. Mas aquilo me despertou para leitura. Eu gosto de ler. Eu tô lendo pouco hoje, mas eu gosto de ler. A Lígia me ensinou a ler. A Lígia me ensinou a gostar da palavra. A Lígia e o pastor Ailton, eles sempre foram muito profundos na palavra de Deus. Eles nos ensinaram a amar a Bíblia, a nos envolver com a palavra de Deus. O pastor Ailton, todo mundo conhece o pastor Ailton. Na cidade, ele é conhecido como um homem de caráter íntegro. E ele me ensinou com a integridade dele. Eu lembro que eu posei uma vez na casa do pastor Ailton pra gente ir num seminário. E o cara acorda cantando, gente. Eu falei, é louco. Ele acorda cantando, acorda adorando. E ele passa o dia inteiro assim. Eu lembro que a gente foi fazer um seminário. E a viagem, ou ele está conversando, ele está adorando a Deus, está agradecendo, glorificando Deus. Ele está tomando banho, a gente está caminhando. Eu lembro que a gente caminhava do quarto pro lugar de ministração. Ele estava adorando, ali glorificando Deus, agradecendo Deus. E algumas situações eu sabia que eu lembro que algumas vezes a situação não era tão boa e ele sempre estava dessa maneira. Ele me ensinou tanto a ser grato. E essas pessoas nos ensinam. O Antônio, né? O Antônio me ensinou a gostar de black music. Mas mais do que isso, o Antônio e a Gislene são pessoas assim, muito simples, muito fáceis de conversar, muito sábios. Pensa num casal sábio, é o Antônio e a Gislene. A Gislene, a gente às vezes vê ela quietinha assim, né? Mas de vez em quando ela está conversando com as pessoas e as pessoas param assim e ficam olhando para ela, né? Eu parava e ficava olhando para ela, aquele poço de sabedoria. Então essas pessoas nos ensinam, nos nutrem. É importante você estar sob a liderança de alguém, estar em um grupo familiar. É importante você fazer parte da integração. Integração é a porta de entrada da igreja. Quem não fez integração aqui ainda? Levanta a mão aí pro tio ver. Mais alto.
mais alto, gente. Eu uso quase 9 graus. Levanta a mão aí. Quem ainda não fez integração? Então você está convocado para vir na terça-feira, às 7h30, ou no sábado, às 6h30. Um lugar onde você vai ser muito abençoado, você vai entender princípios bíblicos, você vai entender alguns princípios da igreja, você vai conhecer um pouquinho melhor as pessoas. Depois da integração, você vai ser encaminhado para um grupo familiar. E desse grupo familiar, a intenção é que você não saia desse grupo familiar, sempre seja abençoado por essas pessoas. Então, é importante você estar sob a liderança de alguém para ser nutrido. Nós precisamos estar sob a liderança de alguém para ser nutrido. Outra coisa, né? Proteção. Quando estamos sob liderança, também estamos sob proteção. Eu vim aqui hoje trazer essa palavra sob proteção do pastor Fábio. Ele falou, vai. Então ele me protege, ele me protegeu dessa forma. Ele orou por mim. Orou, né, Fábio? Orou. Então, quando nós estamos sob a liderança de alguém, nós somos protegidos em oração. Eu lembro que a Lígia e o pastor Ailton oraram tanto por mim, me protegeram tanto. Eles me protegeram até em algumas situações aqui na igreja. Praticamente colocaram atrás deles assim, fizeram a barreira. E é importante você estar sob a liderança de alguém para você ser protegido. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Você não é uma ilha. Você não foi criado para viver sozinho. O corpo de Cristo, ele é formado por pessoas. Cristo é o cabeça e nós o corpo. Então nós precisamos estar junto com pessoas. Precisamos nos aprofundar aí nos relacionamentos. Entender esse princípio de submissão é algo importantíssimo para as nossas vidas. Quer ser abençoado em algumas áreas? Você vai ser abençoado se você não estiver sob liderança. Mas algumas áreas estão condicionadas à submissão. Algumas situações estão condicionadas à submissão. Então não deixe de fazer parte de um grupo familiar. Quando erramos, nós somos corrigidos debaixo de proteção. Eu errei, vou lá e confesso. Olha, eu fiz isso. Tomo bronca e sou corrigido, mas eu estou debaixo de uma proteção. Eu lembro assim, o pior dia da minha vida, eu estava com algumas pessoas, deixa eu ver se estão aqui. Tá, tem um ali. Um episódio que aconteceu num retiro, gente. Quem conhece essa história? Nossa, foi o pior dia da minha vida. Eu errei, eu desobedeci uma lei que eu tinha criado. Foi ruim, foi muito ruim. E daí eu vi o olhar de decepção do pastor Ailton e falei, meu Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu quero decepcionar esse homem. Mas ali eu fui corrigido, eu estava debaixo da proteção dele. Então, estar em um grupo, ser liderado por alguém, te dá proteção. E libera. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Isso daqui eu aprendi com o pastor Maurício, o Madurão. Pensa numa pessoa madura. É o Maurício. Marcos capítulo 1, versículo 11. Marcos 1:11 diz assim: então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, de ti me agrado. Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Tu és meu filho amado, eu me alegro com você. Essa frase, ela foi dita por Deus para Jesus no batismo dele. E ela comumente é dita na cerimônia de Barbaracá. A cerimônia de Barbaracá é quando o adolescente ele é abençoado para a vida adulta. Nós fizemos uma cerimônia aqui ano passado. E essa frase,
ela vinha como liberação para o filho alcançar a imagem de identidade e de destino de Deus. Então, quando o pai falava para o filho, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você, o pai estava liberando o filho para a vida adulta. Então, quando nós estamos sob liderança, essas pessoas nos liberam para a vida adulta ministerial, para a vida adulta emocional, os relacionamentos, te libera para casar. Quanto você já foi orientado algumas vezes, quem aí já é casado, né, ou quem está namorando, seu líder falou, espera. O seu líder falou, pode ir. Então, ele nos libera, né? E Jesus, ele teve a sua vida ministerial liberada a partir desse momento. A partir desse momento em que Deus falou com ele, ele começou o seu ministério. E não há situações antes, né, desse fato em que Jesus exerceu o ministério. Foi a partir daqui. Então, a partir daqui, Deus liberou. E nós precisamos entender que debaixo da submissão ao líder, há essa liberação, né? Nós entendemos a nossa identidade. Nós temos aprendido aqui que nós somos salvos. Nós temos aprendido aqui que nós somos amados. Temos aprendido que somos santos. Temos aprendido que somos abençoados, né? A identidade, o pastor tem trazido a identidade de Deus, a nossa identidade na Bíblia, para nós. Essa é a sua identidade. Esse é quem você é. Então, é importante nós nos submetermos aos nossos líderes. E destino. Para onde vou? Qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? As primeiras pessoas a identificar o ministério em mim foram o pastor Ailton e a pastora Lígia. O pastor Ailton, ele me incentivou a fazer o Osana, né, o seminário. E ele sempre dava uns toques assim. Então ele foi a primeira pessoa que viu. Ele foi a pessoa que me liberou para trabalhar trabalhar no ministério de jovens. Ele me liberou para trabalhar em quase todos os ministérios, né? Eu participei até do ministério de dança. Não dancei, graças a Deus, mas fiz parte desse ministério, né? E teatro, até do louvor. Não tem foto nem vídeo, mas eu participei do louvor. Foi um sonho realizado, mas foi um sonho para aquele tempo. Então, quando nós estamos debaixo da liderança, quando nos submetemos ao nosso líder, ao nosso pastor, nós temos isso: nutrição, proteção e liberação. Hoje nós vamos ter um momento em que o seu líder vai orar por você. E se você não faz parte dessa igreja, ou se você ainda não faz parte de um grupo familiar, os líderes da integração, o Caio, a Cláudia, eu, a Taína e a Cat, os pastores vão orar por você e te abençoar. O ministério de louvor pode começar a vir aqui. Um líder nunca ocupará o lugar de Jesus, mas muitas situações nas nossas vidas serão determinadas pela nossa submissão à autoridade de Jesus na vida dessas pessoas. Então, o líder não é Jesus, seu líder de grupo familiar, o seu pastor, mas muitas situações nas nossas vidas serão determinadas pela nossa submissão à autoridade de Jesus que há nessas pessoas. Nós precisamos entender isso. Muitas bênçãos serão derramadas na nossa vida através dessa liderança. Assim, nossa submissão é determinante. Submissão é determinante para algumas bênçãos. Então, nós precisamos entender isso. Eu preciso estar submisso à autoridade de Jesus que há no meu líder. Eu preciso me submeter à autoridade de Jesus que há no meu pastor. Se eu quero ver as coisas acontecendo para melhor na minha vida, eu preciso entender isso, e urgente. A nossa igreja está para crescer, né? Você vai ser um líder logo, logo. Você não levantou a mão, mas você vai liderar um grupo familiar. Você vai liderar um ministério daqui a algum tempo. E talvez você vai estar aqui pregando, ministrando vidas.
Então nós precisamos entender isso urgente, que nós precisamos nos submeter. E submissão é diferente de obediência. A submissão é com o coração totalmente voltado para aquilo. A obediência, eu obedeço, mas contrariado. Sabe quando você manda o filho juntar os brinquedos ali na sala? Manda o filho limpar algum lugar, ele vai chutando as coisas, faz de qualquer jeito. Isso é obediência, mas não é submissão. Então submissão é quando o coração está com o coração do líder. Quer entender submissão? Coloque seu coração junto com o do líder. Ande junto com o seu líder, ande junto com o seu pastor. Cola nele. Cola nele que ele tem muitas coisas para te ensinar. Ele tem bênçãos para derramar na sua vida. Ele tem autoridade para fazer isso. Não é porque ele é líder, mas ele tem uma unção específica para isso. Da mesma forma que os pais têm unção específica para pais, para ser pais. Quando o pai ou a mãe fala, olha, não leva o guarda-chuva que vai chover. E você fala, não vai chover não. E chove. Não é praga, é autoridade. É autoridade sobre o céu. Então, nós precisamos entender isso urgente. As pessoas hoje buscam um líder espiritual para a sua vida. As pessoas buscam o pai de santo, o guru, um autor. As pessoas buscam uma autoridade espiritual. E nós temos essas autoridades aqui. Olha, nos Estados Unidos, tem um pastor que ele, de perto, sim, de estar na sala oval, ele liderou, ele orientou algumas pessoas, alguns presidentes. E interessante, eu fui pesquisar um pouquinho, em alguns casos ele se envolveu com essas pessoas antes mesmo delas se tornarem presidentes. Ele foi amigo dessas pessoas e ele orientou 11 presidentes seguidamente. Ele deu uma orientação espiritual. E alguns lugares onde eu li lá, fala que as reuniões mais importantes para esses presidentes eram aquela onde que era só o pastor Billy Graham e o presidente. As pessoas sabiam que aquelas reuniões eram as que essas pessoas eram muito mais abençoadas, porque elas se submetiam a uma autoridade. E olha que hoje, se a gente falar quem é a maior autoridade no mundo, as pessoas vão falar o presidente dos Estados Unidos. Quem que é o maior? As pessoas sempre têm essa referência. Quem que tem mais destaque? George Bush, ele fala o seguinte: há somente uma razão porque eu estou aqui no gabinete oval e não em um bar. Encontrei a fé, encontrei a Deus. Estou aqui pelo poder da oração. Ele fala isso. Ele, antes de ser presidente, ele encontrou o pastor Billy Graham algumas vezes. Bush disse publicamente que deixou de consumir álcool sem a ajuda dos Alcoólicos Anônimos, nem de nenhum programa contra o uso indevido de substâncias proibidas. Ele afirmou que deixou o hábito para sempre com a ajuda de meios espirituais, com o estudo da Bíblia e aconselhamento com o evangelista Billy Graham. Os caras mais poderosos do mundo entenderam que precisam se submeter a uma autoridade. E muitas vezes nós, cabeções ou obtusos, não queremos. Não, eu sei como eu faço. Toca pra mim que eu faço o gol. Você precisa de um técnico. Você pode até fazer o gol, mas você precisa de um técnico. Hoje nós somos chamados para essa consciência. Nós precisamos nos submeter. Nós precisamos andar junto com alguém que nos lidere, que nos oriente. Gente, tem pessoas aqui que tem um potencial muito grande. Que a cidade de Paranavaí é pequena para essas pessoas. Que Paraná é pequeno para essas pessoas. Que até o Brasil é pequeno para essas pessoas. E se não tiver uma liderança firme, uma liderança que realmente mostre os princípios bíblicos
uma liderança que traga a Deus para a vida dessa pessoa, elas não vão sair do seu bairro, nem da sua casa. Pessoas que não vão... tem pessoas aqui que há algum tempo não vai ter essa agenda disponível para participar de um grupo familiar toda semana, porque vai estar viajando o mundo. Mas vai ser pode até não ser um missionário, mas vai ser uma pessoa que vai influenciar milhares de vidas. Mas essas pessoas precisam se submeter hoje, agora,